As movimentações nos bastidores do mercado da bola não param e o departamento de scout do Clube de Regatas do Flamengo está trabalhando em ritmo acelerado para garantir que o elenco comandado por Filipe Luís receba os reforços necessários para a continuidade da temporada de 2026. O foco total agora recai sobre a busca por peças que tragam equilíbrio defensivo e uma transição ofensiva ainda mais veloz. Com a abertura da janela de transferências, nomes como o de Lucas Paquetá e Saúl Ñíguez ganham um destaque imenso nas discussões internas. A diretoria busca entender as condições contratuais para viabilizar o retorno de talentos que conhecem o peso da camisa e a pressão de atuar no Maracanã. Mais à frente, eu vou detalhar uma negociação sigilosa envolvendo um zagueiro que atua na Europa e que pode chegar para ser o novo xerife da zaga. Mas antes precisamos falar sobre a polêmica lista que vazou e agitou as redes sociais. Um documento atribuído ao Departamento de Análise de Mercado começou a circular em grupos de mensagens, expondo avaliações detalhadas sobre jogadores que estão no radar e outros que podem estar de saída. O Flamengo agiu com extrema rapidez para conter os danos e soltou uma nota oficial desmentindo a veracidade total do arquivo, tratando-o como uma tentativa de desestabilizar o ambiente do Ninho do Urubu em um momento crucial de competições. No entanto, é inegável que alguns nomes citados no documento fazem total sentido dentro da lógica tática implementada pela comissão técnica. A saída de goleiros e defensores que não vêm sendo aproveitados, como Matheus Cunha e Pablo, já era algo esperado pela torcida e pela crítica esportiva. A reformulação é necessária para abrir espaço na folha salarial para a chegada de estrelas do calibre de um possível retorno de João Gomes ou a contratação definitiva de Vitão, que segue sendo um alvo muito bem avaliado por Filipe Luís e Rodrigo Caio. Essa questão do vazamento levanta um sinal de alerta sobre a segurança interna das informações. O clube reiterou que seus processos de inteligência são protegidos e que qualquer documento oficial possui marcas d'água e protocolos de rastreamento que não estavam presentes naquela imagem. Ainda assim, o debate sobre o planejamento para 2026 ganhou novos capítulos. A torcida quer saber se o investimento em nomes como Jorge Carrascal e Nicolas de la Cruz terá o suporte de uma defesa sólida, composta por atletas como Léo Ortiz e Léo Pereira, que hoje são os pilares de sustentação lá atrás. Nos próximos minutos, eu vou revelar os bastidores de uma reunião tensa que aconteceu entre a presidência e o departamento de futebol para cobrar resultados imediatos, mas agora vamos mergulhar na análise tática do que o Filipe Luís está planejando. O treinador Filipe Luís abriu o jogo sobre as recentes cobranças feitas pelo presidente BAP. O mandatário rubro-negro esteve presente no centro de treinamento para conversar diretamente com os profissionais do futebol e com os jogadores. Filipe Luís, com a clareza habitual que demonstra desde os tempos em que era o lateral esquerdo titular da equipe, afirmou que encara a pressão com naturalidade. Para ele, o Flamengo exige excelência constante e qualquer queda de desempenho, mesmo que mínima, deve ser corrigida com análises frias e muito trabalho de campo. O técnico destacou que gosta de participar das discussões estratégicas e de mostrar ao presidente onde a equipe está falhando e como as correções estão sendo aplicadas nos treinamentos diários. A meta é recuperar a intensidade na marcação-pressão e a fluidez na troca de passes que marcou os melhores momentos do time no ano passado. A cobrança de BAP não foi apenas por vitórias, mas por uma performance condizente com o investimento milionário feito no elenco. Jogadores como Samuel Lino e Luiz Araújo estão sendo monitorados de perto pela comissão técnica para que atinjam o pico de sua forma física o mais rápido possível. Existe uma preocupação clara com o desgaste acumulado, especialmente após a sequência pesada de jogos internacionais. Falando em desgaste, o confronto recente contra o Lanús pela Recopa Sul-Americana deixou marcas profundas no grupo. Como o jogo já passou, o foco da Comissão de Saúde e Performance é a recuperação total dos atletas. O clima no vestiário é de união, mas também de uma cobrança interna muito forte para que os erros cometidos na Argentina não se repitam nas próximas decisões. A gestão do elenco de 2026 é um desafio para Filipe Luís, que tem em mãos peças de altíssimo nível, mas que precisam de um encaixe perfeito. A presença de Saúl Ñíguez no meio-campo traz uma experiência internacional que ajuda muito na orientação dos mais jovens,
como Everton Araújo e Wallace Ian. A integração entre veteranos e promessas da base é um dos pilares do projeto esportivo atual. Eu vou detalhar daqui a pouco como o Flamengo pretende blindar suas jovens promessas de ofertas tentadoras da Europa, mas antes é fundamental entendermos o movimento político que o presidente BAP está liderando em Brasília e que pode salvar centenas de milhões de reais para o clube. O presidente BAP esteve em Brasília participando de reuniões estratégicas com deputados e senadores. O objetivo central é combater uma possível mudança na reforma tributária que prejudicaria drasticamente os clubes que mantêm o modelo associativo e investem pesado em esportes olímpicos. O Flamengo, sendo uma potência não apenas no futebol, mas também no basquete, remo e natação, lidera esse movimento. O risco financeiro é estimado em mais de 800 milhões de reais, caso a tributação para clubes associativos suba para 15%, enquanto as sociedades anônimas do futebol, as famosas SAFs, pagariam apenas 6%. Para o Flamengo, essa disparidade é uma ameaça direta à sua capacidade de investimento e ao seu papel social. BAP explicou aos parlamentares que o clube funciona como uma escola de cidadania para milhares de jovens. Ao retirar adolescentes das ruas e oferecer a eles uma estrutura de alto rendimento, o Flamengo cumpre uma função que muitas vezes o Estado não consegue suprir: cobrar impostos mais altos de quem investe no social e na formação de atletas olímpicos seria, na visão da diretoria, um erro estratégico para o esporte nacional. Outros grandes clubes como São Paulo, Corinthians e Fluminense também apoiam essa causa, mas é o rubro-negro quem puxa à frente devido à sua saúde financeira e representatividade. Essa segurança jurídica é o que permitirá que o clube continue contratando nomes de peso sem comprometer o seu futuro a longo prazo. Enquanto a política fervilha nos bastidores da capital federal, no campo, o trabalho não para. O foco agora está totalmente voltado para o Campeonato Carioca. Na segunda-feira, dia 2 de março, teremos o jogo da volta contra o Madureira. É uma partida fundamental para consolidar a liderança e dar ritmo de jogo para aqueles que estão voltando de lesão. Felipe Luiz pretende utilizar uma formação mista, mas sem perder a agressividade característica. A ideia é dar minutagem para atletas como Gonzalo Plata e Jorge Carrascal, que precisam de continuidade para ganhar confiança e brigar pela titularidade absoluta no meio de campo recheado de estrelas como Arrascaeta e De La Cruz. Dentro de instantes, eu vou trazer informações exclusivas sobre a situação física do atacante Pedro e as chances dele começar como titular na segunda-feira. Mas agora vamos voltar ao assunto do scout e da tecnologia que o Flamengo está usando para monitorar jogadores em todo o mundo. O uso de inteligência artificial e análise de dados em tempo real permite que o clube identifique talentos em mercados menos explorados, como o futebol leste europeu e a Liga Norte-Americana. Foi assim que o clube chegou ao nome de Vitão e agora monitora outros defensores que possam oferecer uma saída de bola qualificada. A exigência de Felipe Luiz é que os zagueiros não apenas marquem bem, mas que saibam construir o jogo desde o campo de defesa, funcionando como os primeiros organizadores do time. A preparação para o jogo contra o Madureira está sendo feita com base em relatórios detalhados de desempenho. O departamento de futebol não quer correr riscos desnecessários e a ordem é tratar cada partida do Campeonato Carioca como uma final de campeonato. A cobrança por performance que mencionamos anteriormente vale para todos os confrontos. O torcedor rubro-negro não aceita nada menos que a vitória com autoridade. A expectativa é que o Maracanã receba um excelente público na segunda-feira, mesmo sendo um jogo no início da semana. A conexão entre a arquibancada e o campo é o que dá a força necessária para que o time supere os momentos de dificuldade física que costumam aparecer neste início de temporada. Falando em força física, a recuperação de Everton Cebolinha e Bruno Henrique é tratada como prioridade máxima. São jogadores que oferecem o drible e a profundidade necessários para quebrar defesas fechadas. Em jogos como o de segunda-feira, onde o adversário tende a se retrair e buscar o contra-ataque, ter pontas velozes e inteligentes é essencial. Felipe Luiz sabe disso e tem trabalhado variações táticas, onde o Flamengo ataca com 5 jogadores na última linha, sufocando o oponente. Essa estratégia exige uma recomposição defensiva muito rápida,
algo que vem sendo exaustivamente treinado por Rodrigo Caio com os defensores Léo Ortiz, Vitão e João Vitor. Mais adiante, eu vou contar para vocês qual foi o recado direto que os líderes do elenco deram para os jogadores mais jovens após a última sessão de vídeos no Ninho do Urubu, mas antes vamos falar sobre a importância de manter a transparência com o torcedor. O episódio da lista vazada, embora desmentido, serve para mostrar como o Flamengo é vigiado por todos os lados. É preciso ter muita responsabilidade ao consumir e compartilhar informações. O nosso compromisso aqui é sempre trazer o que há de mais sólido, filtrando o que é apenas boato do que realmente tem chance de acontecer. E o que tem chance de acontecer agora é uma investida pesada por um lateral direito de nível de seleção, já que Guilhermo Varela e Danilo precisam de uma sombra à altura para manterem o nível de competição lá no alto. A situação financeira do clube permite que esses sonhos sejam alimentados, mas a cautela do presidente BAP em relação aos impostos mostra que o Flamengo não vai fazer loucuras que coloquem em risco a estabilidade conquistada nos últimos anos. O clube hoje é um exemplo de gestão, e é por isso que consegue atrair jogadores como Saúl Ñíguez, que abriu mão de propostas em centros maiores para viver a experiência de jogar no futebol brasileiro. A adaptação do espanhol tem sido surpreendente. Ele já arrisca algumas palavras em português e se tornou um dos melhores amigos de De La Cruz no elenco. Essa química fora de campo se traduz em um entendimento melhor dentro das quatro linhas, algo que Filipe Luís valoriza imensamente. Para o jogo de segunda-feira contra o Madureira, o técnico ainda faz mistério sobre a presença de Jorginho desde o início. O meio-campista vem de uma sequência de jogos e a comissão técnica avalia se não seria o momento ideal para um descanso planejado, visando as fases decisivas que virão pela frente. Por outro lado, a torcida quer ver o maestro em campo. O equilíbrio entre o desejo da torcida e a necessidade fisiológica é o que define o sucesso de uma temporada longa como a que temos no Brasil. O Campeonato Brasileiro e as Copas exigem um elenco que suporte mais de 70 jogos por ano, e é por isso que ter 30 jogadores de alto nível não é um luxo, mas uma necessidade básica para o Flamengo. Eu vou detalhar agora o plano de carreira que o Flamengo desenhou para as joias da base, como Andrew e Diogo Alves, que buscam seu espaço sob as traves, mas antes vamos falar sobre a importância da presença da torcida. O apoio que vem das arquibancadas é o combustível que faz o time correr aqueles quilômetros extras no final das partidas. Na partida contra o Lanús, mesmo sendo fora de casa, o barulho da nação rubro-negra foi ouvido e sentiu-se a energia. Para o jogo de segunda-feira, espera-se que o Maracanã seja novamente um caldeirão. A venda de ingressos segue em ritmo acelerado e os setores populares devem esgotar em breve. A análise do adversário, o Madureira, mostra um time que vai tentar explorar as bolas paradas e os erros de passe no meio de campo. Filipe Luís preparou exercícios específicos para neutralizar essas armas. A atenção redobrada com a marcação em faltas laterais e escanteios foi um dos temas centrais da última preleção. O técnico não quer surpresas desagradáveis e exige concentração total do primeiro ao último minuto. É essa mentalidade vencedora que ele tenta incutir no grupo, lembrando sempre que no Flamengo todo jogo vale a vida. A busca pelo título do Campeonato Carioca é o primeiro passo para uma temporada que promete ser histórica sob o comando de um ídolo que agora brilha no banco de reservas. A relação entre Filipe Luís e Rodrigo Caio na área técnica é de total sintonia. Enquanto Filipe foca na organização ofensiva e na leitura macro do jogo, Rodrigo Caio dedica um tempo especial para orientar os defensores em questões de posicionamento e antecipação. Essa dupla de ex-jogadores vitoriosos traz uma bagagem de vestiário que poucos clubes no mundo possuem. Eles sabem o que o jogador sente em momentos de pressão e sabem como cobrar sem perder o respeito do grupo. O resultado disso é um ambiente saudável, produtivo e focado em um único objetivo: levantar taças e honrar a história do Clube de Regatas do Flamengo. Vou falar em breve sobre uma possível parceria internacional que pode render frutos financeiros gigantescos para o clube em 2027, mas antes precisamos focar na realidade de segunda-feira. O jogo contra o Madureira será uma prova de fogo para alguns atletas que buscam mostrar serviço. É o caso de Emerson Royal e Alex Sandro, que disputam as vagas nas laterais com muita intensidade. A competitividade interna é o que eleva o nível do treinamento e, consequentemente, o nível do jogo.
Quem ganha com isso é o torcedor, que vê um time vibrante e que não se acomoda com o que já conquistou. O planejamento para o restante do mês de março já está desenhado. Após o confronto de segunda-feira, o time terá uma semana cheia de treinamentos, algo raro no calendário brasileiro, e que será aproveitado ao máximo para ajustes táticos finos. Filipe Luís quer implementar uma variação onde o time possa mudar do 4-3-3 para 1-3-5-2 sem precisar substituir jogadores, apenas alterando o posicionamento de Eric Pulgar e dos alas. Essa versatilidade é o que o futebol moderno exige e o Flamengo está na vanguarda dessas transformações. O departamento médico também tem boas notícias. A transição física de alguns atletas que estavam no departamento de fisioterapia está quase completa. Isso significa que, para as fases finais do estadual, Filipe Luís terá o elenco completo à sua disposição. A gestão de energia será fundamental para evitar novas lesões. O uso de termografia e outros exames de ponta após cada treino ajuda a identificar quem está no limite do cansaço. No Flamengo de 2026, a ciência e o futebol caminham de mãos dadas para garantir que o melhor desempenho possível seja entregue em campo. A questão tributária mencionada anteriormente continua sendo o assunto mais comentado nos corredores da Gávea. Se o veto à mudança na reforma tributária não for conquistado, o clube terá que rever alguns investimentos previstos para o segundo semestre. Por isso, a atuação política de BAP é tão importante quanto o trabalho de Filipe Luís no campo. São duas frentes de batalha que determinarão o sucesso do Flamengo nos próximos anos. O clube quer manter sua soberania financeira para não depender de investidores externos ou se ver obrigado a virar uma SAF para sobreviver. A independência do Flamengo é o seu maior patrimônio. Não perca os detalhes que trarei em seguida sobre o novo patrocinador master que está em negociações avançadas para estampar a camisa rubro-negra, mas agora vamos falar sobre o papel de liderança de Arrascaeta. O uruguaio, que já é uma lenda viva do clube, assumiu a responsabilidade de ser o mentor dos novos meias, como Lucas Paquetá e Jorge Carrascal. Sua visão de jogo e calma sob pressão são exemplos seguidos por todos. Arrascaeta entende que o Flamengo de 2026 é um time de transição rápida e ele se adaptou perfeitamente a esse estilo, soltando a bola com mais agilidade e aparecendo com frequência na área para finalizar. A expectativa para o jogo de segunda-feira contra o Madureira é de uma vitória segura, mas com muito respeito ao adversário. O futebol reserva surpresas para quem entra em campo achando que o jogo está ganho. Filipe Luís repete isso constantemente para os atletas. A humildade é a base para o crescimento constante. O trabalho sério realizado no Ninho do Urubu é o que dá a confiança para o torcedor acreditar em mais um ano de glórias. O elenco está fechado com a comissão técnica e o apoio do presidente BAP dá a tranquilidade necessária para que todos desempenhem suas funções com foco total. O mercado da bola continuará sendo monitorado minuto a minuto. Qualquer oportunidade de negócio que se alinhe ao perfil buscado pelo clube será analisada com rigor. O Flamengo não quer apenas contratar nomes, mas sim atletas que tenham o DNA rubro-negro, que tenham fome de vitória e que entendam a magnitude do que é representar mais de 40 milhões de apaixonados. A busca por excelência é incessante e o trabalho realizado nesta sexta-feira, dia 27 de fevereiro, é mais um degrau nessa escalada rumo ao topo do futebol sul-americano e mundial. Fiquem atentos para todas as atualizações que traremos ao longo do dia. O Flamengo nunca dorme e as notícias surgem a todo momento. A preparação para o jogo de segunda-feira é apenas a ponta do iceberg de tudo o que está sendo planejado para o futuro do maior clube do Brasil. A união entre diretoria, comissão técnica, jogadores e torcida é a fórmula infalível para o sucesso. O caminho é longo, mas o Flamengo está no rumo certo, com os pés no chão e os olhos fixos nas taças que virão. Se você acompanhou nossa análise até aqui e quer continuar recebendo informações detalhadas e exclusivas sobre o dia a dia do nosso Mengão, eu peço que você se inscreva no canal. Clique no botão de inscrição que está logo abaixo deste vídeo. É uma ação simples, que não custa nada para você, mas que ajuda imensamente o nosso trabalho a crescer e a alcançar mais rubro-negros em todo o mundo.
Ao se inscrever, você garante que não perderá nenhum detalhe sobre as contratações, os bastidores políticos e as análises táticas do time do Felipe Luiz. Não esqueça de ativar o sino das notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for publicado. Deixe também o seu like, pois ele é fundamental para que o conteúdo chegue a mais pessoas. Conto com o seu apoio para continuarmos sendo a maior e melhor fonte de notícias do Flamengo no YouTube. Muito obrigado pela audiência e nos vemos na próxima atualização com muito mais novidades do nosso Clube do Coração. Valeu, galera, tamo junto, sempre Flamengo!